Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma quinta-feira, 18 de junho, estamos aqui para mais um Diálogos no Conexão FGM. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito especial, de um espaço cultural fantástico que funciona ali no Pelourinho há 32 anos, que é a Casa do Benim. Quero agradecer imensamente a toda a equipe da Casa do Benim, mandar aquele abraço para Igor Thiago, né, aquele abraço para toda a equipe que faz com que esse espaço aconteça de maneira plena e potente. Sou muito feliz com esse desafio que eu recebi de poder contribuir para que esse espaço, que traz uma história muito fantástica, uma história, um acervo maravilhoso, né, que foi coletado por Pierre Verger em Expedições ao Golfo do Benin, né, e que conta a história dessa população maravilhosa que é a população do Benin. Né? Então, hoje, para contar essa história, a gente vai ter uma galera muito massa, muito massa. Mas antes disso, eu quero agradecer também a toda a equipe da Gerência de Equipamentos Culturais que trabalha comigo na Fundação Gregório de Matos, agradecer ao presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, né? Agradecer a Sara, a Manuela, a George, a Grazi, ao Igor, que eu já agradeci, aquele abraço, Igor, né? E a Moisés Vitória, que está comigo aqui fazendo a administração dessa live para que tudo aconteça super bacana, super bacana. Bom, o Conexão FGM, toda semana, a gente, para contar a história dos nossos espaços, a gente solta um vídeo, disponibiliza um vídeo contando a trajetória, contando um pedacinho da história. E hoje nós disponibilizamos, desde 8 horas da manhã, o vídeo Casa do Benim, a Criação. E eu vou pedir para Moisés soltar um trechinho desse filme para a gente poder ver. E quem quiser assistir ele na íntegra, ele está disponível aqui no canal do YouTube da Fundação Gregório de Matos. Vamos tentar soltar um pedacinho do vídeo. Casa do Benim, eu acho que é uma das coisas importantes que eu fiz como prefeito. Aliás, minha ligação com o Centro Histórico vem desde sempre. Quando eu fui secretário de Planejamento do primeiro governo de Antônio Carlos Magalhães, eu trabalhei com o Vivaldo da Costa Lima, no IPAC, na recuperação do Pelourinho, e aí a gente via, né, a vida da população, a sua grande maioria de negros, afrodescendentes, vivendo em condições extremamente precárias. O tempo passou, eu voltei à prefeitura nomeado, trabalhei também nisso, mas depois eu cheguei à prefeitura, eleito em 85, assumi no dia 1º de janeiro de 86, e criei a Fundação Gregório de Matos. Inclusive, com diretores, o primeiro foi Roberto Dias, depois Gilberto Gil, João Jorge do Olodum, Arlete Soares, figura fundamental nessa história toda da aproximação da Bahia com a África. Através de Arlete, eu comecei a conviver com Pierre Verger. Era um leitor assíduo dele, admirava as fotos dele, mas Pierre Verger acabou se aproximando tanto que era como se fosse um dos mais importantes colaboradores da Prefeitura de Salvador nos anos de 85 a 89. Foram apenas 3 anos. Uma pergunta recorrente que acontecia com todos os visitantes. É isso aí. Quem quiser assistir esse vídeo, Casa do Benim, a Criação, está disponível aqui na plataforma do YouTube da Fundação Gregório de Matos, aqui no canal do YouTube da Fundação Gregório de Matos. Bom, eu quero aproveitar para agradecer a toda a equipe que faz a Casa do Benim acontecer, a Igor, que está na gestão do espaço, a professora Régia,
a Sandra, a Jean, toda essa galera que com certeza tem dado sangue, suor, né, para poder fazer com que aquele espaço aconteça, para que a história afro-brasileira seja contada de maneira fantástica. Bom, e agora eu quero começar a convidar essa figura maravilhosa que eu tenho um grande carinho, uma grande admiração, ela que é nascida em Ubaíra, é pedagoga, professora, escritora e trabalhou por mais de 20 anos na Casa do Benim. Iraí Gaurão, seja bem-vinda, Iraí. Boa noite, Chico. É um prazer imenso estar aqui. Que felicidade ter você aqui conosco, que felicidade. Eu é que estou feliz. Maravilha, maravilha. E vamos convidar também uma figura super especial, né, que trabalhou na Fundação Gregório de Matos, de 86 a 88, e acompanhou muito do movimento que deu origem à Casa do Benim. Nós vamos ter esse prazer aí de conversar aqui com essa figura que é bacharel em Direito, que é mestre em Direito Público, que é presidente do Bloco Olodum. João Jorge, bem-vindo. Oi, parabéns a vocês, a Casa do Benim, uma alegria estar aqui com vocês, trocando ideias, compartilhando. É a energia das cidades do Benim, de Pobé, de Saqueté, de Cotonou, de Uidá. Vamos aí, vamos junto. A casa merece essa celebração, essa comemoração. Parabéns à equipe da Fundação Gregório de Matos. Maravilha, João. E agora vamos chamar, a gente estava conversando no bastidor e a gente descobriu que ele é o mais velho da turma. Ele que é ator do Bando de Teatro Olodum, que é afrochef, que há 3 anos está capitaneando o projeto Culinária Musical que acontece lá na Casa do Benim e que daqui a pouco vai contar para a gente por que ele é o mais velho da turma. Jorge Washington, seja bem-vindo. Salve, salve, rapaziada. Boa noite, Chico. Boa noite, Irá. Boa noite, João Jorge. Boa noite aí a todos que estão aí nos assistindo. Vamos bater esse papo de uma forma gostosa. Adoro falar essas histórias, cara. Porque essas histórias é a nossa história. Com certeza, com certeza. Bom, antes da gente continuar, eu vou só ler um poema que eu encontrei aqui, que é da Eurídice René, que é do Benim, né? E que eu achei super bacana e super pertinente assim para a gente falar, começar esse nosso bate-papo. Falo ao vento e ao longo do caminho canto tuas homenagens e em tua coragem. Beijo tuas mais loucas esperanças, levo-as mais longe que a voz. Acaricio teus mais insanos pensamentos. Afogo-me nos teus mais belos sonhos. E sobre a cama de tuas ilusões perdidas, ergo um fabuloso navio invisível para levá-los no espaço inacessível. Onde se desdobram as ondas simpáticas, sou a África desde sempre no teu coração, a escutar teus segredos, a espreitar tuas saudades, para te poupar da amargura, a imbebível seiva e te oferecer a doçura e o calor do dia que se levanta. Essa é a Eurídice, grande Eurídice. Vamos fazer essa saudação ao Benim. Um grande abraço a todos os beninenses. Mas, bom, eu estava com o script aqui, só que aí Jorge chegou com a história, né, e que a gente vai ter que mudar um pouquinho para tentar dar uma ordem cronológica, né? Jorge Washington disse que trabalhou na casa, no espaço, na casa onde hoje funciona a Casa do Benim, antes dela ser Casa do Benim, ou seja, há mais de 32 anos. Conta aí um pouquinho dessa história para a gente, Jorge. Então, cara, a minha família era amiga da família de seu Durico, que tinha um fabrico de sapato lá naquela casa. Aquela casa que é o prédio físico hoje, que é a Casa do Benim, ali eram 3 fabricos de sapato.
o da ponta, onde é a cozinha, era o Fabrico de Seu Durico, onde eu trabalhava. No meio, onde é o restaurante, era o Fabrico de Chico, seu Chico, e na outra casa ao lado era o Fabrico de Rui Jô. Então eram 3 fabricos. Eu tinha 9 anos de idade, eu estudava de manhã, saía da escola, ia para casa, almoçava, pegava o ônibus, ia para lá para o fabrico, trabalhava de 2 da tarde, 1 da tarde, até as 6 horas da tarde. Então, eu era ajudante de sapateiro, trabalhei com... Sabe, tem um cara que eu vejo esse torrado, ele toca cuíca, ele tá sempre... Não, toca pandeiro, tá sempre nos grupos de samba, e ele era um cara que trabalhava lá, eu sempre lembro dele, sempre encontro ele por aí pela cidade. E aí, muita gente sabe... Então, eu comecei a frequentar o Pelourinho muito antes de tudo isso. Quando pegou fogo, a gente saiu e foi trabalhar. O fabrico pegou fogo. E pior que pegou fogo as 3 casas. Eram 3 ou 4 casas ali. Era um complexo de 3 ou 4 casas. Aí depois daqui veio a reforma e que veio a casa do Beninho e tá. Mas a parada vem de antes. Eu tô falando isso aí, é anos 70, velho. A casa do Beninho foi inaugurada em que ano mesmo? Em 88. 88. Então, eu estou falando aí dos anos 70 mesmo, porque eu tinha 9 anos de idade, eu nasci em 63. Faça a conta aí rápida aí. Já está errado. 63, 7, 70, né? 7, 72, 73, por aí. 72, 73, por aí. Que maravilha. E eu acho, Jorge, que você ia trazer uma história mais antiga daquela casa. Olha aí. Jorge Washington ganhou a história. Pô. Fazer o quê? Ele é mais velho do que todos nós. Bom, eu queria que você contasse um pouco, né, sobre esse momento aí, aquele momento de início, né, os preparativos para a inauguração da Casa do Benim, né, já que ela começou com algumas expedições sendo feitas à costa do Benim, com esse diálogo, como o Mário Kertz trouxe bem, né, com a Arlete, com o Pierre Verger, né? Conta um pouco para a gente como é que foram esses preparativos. Bem, o prefeito Mário Kertz foi eleito em 86 e começou a governar e criou, junto com Roberto Pinho, a Fundação Gregório de Matos. Uma polêmica danada, porque uma fundação para cuidar da cultura, isso e aquilo, e indicou como presidente Roberto Dias, Arlete Soares, Antônio Risério e Miguel Kertzmann, e eu como diretor. Eu era o único negro diretor. E assim que a gente tomou posse, começamos a tratar de alguns programas. Eu optei pela proteção do Parque São Bartolomeu, por causa do projeto Mamba, que era uma tese de preservar o Parque São Bartolomeu e tudo. Arlete Soares optou pela Casa do Benim, junto com o VG, e Risério optou por outra coisa, cada um foi tratando de alguma coisa. O prefeito Mário Kertz se encantou com a possibilidade de ter uma relação com a África Ocidental mais próxima em Salvador. Lembrem, em 81 para 86, 81 teve Jimmy Cliff aqui na Bahia com Gilberto Gil, e em 86 tinha uma ebulição de blocos afro, de afoxés, havia uma negritude muito forte e não tinha nenhuma relação mais institucional da prefeitura com a África. Então, o VG foi começando no modo dele, na maneira dele, a Arlete também, e convenceram o prefeito que deveriam criar uma Casa do Benim em Salvador, no Pelourinho. A Casa do Benim tinha sido incendiada, não existia mais, estava apenas a fachada, né, totalmente abandonada. Então, se organizou uma primeira delegação para ir ao Benim, para ver as coisas que nas cidades, ver o que é que deveria ter de relação com a Casa do Benim e também ativar a Casa do Brasil, que existia e existe em Uidá, mas estava paralisada. Formou essa delegação e, por insistência de VG, meu nome foi incluído. Eu tinha 30 anos na época, andava de sandália de couro, com a bolsa de couro longo, era um verdadeiro hippie. E, apesar de ter bastante informação sobre a África, mas não tinha, na realidade, informação como era o Benim, como era a cultura lá, como eram as coisas lá. Então, fomos para a primeira delegação, fomos na cidade de Uidá, fomos na cidade de Cotonou,
Pobé, Saqueté. E nessas cidades vimos diversos Benins, diversos países africanos em um lugar só. E ficamos extasiados. Eu fiquei extasiado, a Alex já tinha ido, Roberto Dias nunca tinha ido na África. E esta viagem fez com que a decisão da prefeitura se tornasse um fato irreversível. No ano seguinte, o próprio prefeito foi ao Benin, com a delegação maior, aí já foi Dona Hilda, já foi Mãe Estela, e de tal forma que ficou pronto para inaugurar o primeiro portal da África na Bahia, em Salvador. Por que eu digo que a Casa do Benin é um portal? Porque ela é uma porta de entrada e de saída. Tem essa coisa, não tem só entrada, você tem entrada e saída. E ali tem várias portas. Quando inaugurou em 88, na minha maneira de ver, estava consolidado um processo, que depois viria a ter a Casa da Nigéria, a Casa de Angola. Agora estamos lutando para ter a Casa da Costa do Marfim, a Casa de Gana. Temos falado muito com o pessoal da Etiópia para ter uma Casa da Etiópia aqui, uma Casa do Egito aqui e uma Casa da África do Sul. Por quê? Esses países são os players africanos. E nós temos uma ideia muito errada de que o Benin era só o candomblé. Era só o candomblé de um tipo de gente. Mas o Benin e o Idá é dos Yorubais, é dos Mandingas, é dos Alçais. São de vários povos a ver na mesma cidade. Diferentes línguas sendo faladas. Então, eu, como diretor, eu tinha a responsabilidade de tentar defender os interesses da comunidade negra. O Parque São Bartolomeu me parecia óbvio, me parece óbvio ainda. A Casa do Benin me parecia fantástico, me pareceu fantástico, e era algo que jogava para o futuro. Tanto que a Casa do Olodum, que é inaugurada em 91, tem o mesmo nome, a Casa do Olodum. Porque o certo é dizer, não, é um consulado do Benin, não, a casa, no sentido amplo de casa, como se tem nos terreiros do candomblé, como se tem a palavra faraó, que quer dizer aquele da Casa Grande nesse sentido positivo. Então, a Casa do Benin foi uma experiência de gestão enquanto diretor da Gregório de Matos, porque eu pude conhecer mais Arlete, eu e Arlete somos irmãos, pude conhecer mais o EG, brigamos muito lá, porque ele era um iorubano, e eu sou muito ligado à história do Egito, e cada vez que eu encontrava uma pista sobre o Egito lá, ele dizia que não, que era iorubano, e fomos brigando e viramos amigos fraternos. No FEMADUM posterior, nós já homenageamos Pierre Fatumbi VG, olha só, o Olodum, prestou homenagem pública a Pierre Fatumbi VG pela Casa do Benin, pelo que ele escreveu sobre o Benin, sobre essa relação da cultura. Não estava ali no mérito se ele era um homem branco, se era um francês ou um belga, estava assim, a cultura. E ao longo dessa nossa conversa, eu vou dar depoimento de coisas fantásticas que eu vi nessa primeira viagem, que mostrou que a casa era mais importante do que aquela gestão, do que eu, do que a Led, do que todos nós. Por isso a casa agora, com 32 anos, vai ter que caminhar para 50, para 100 anos, porque é o Dahomey, a terra de Dan, né? É o Benin, o Império do Benin, os reinos do Benin e a vinda de muita gente para a Bahia. E não é só coisas boas. Lá também tem o Xaxá de Souza, com a história do tráfico de escravos, com 96 navios traficando escravos. Um cara da Bahia que se instalou no Benin e que eu me recusei, por exemplo, a ver ele como um grande personagem. Um traficante de escravos não pode ser um grande personagem. Então, eu até falo pouco de Xaxá de Souza, da família dele lá, porque ele se apresenta, não, Xaxá de Souza, eu não quero conversa com vocês, meu amigo. Deu um tempo aí, pô. Eles participaram de uma tragédia transcontinental. Só que o Benin, como África Ocidental, Benin, a Nigéria, o Togo, o Gana, o Senegal, a Guiné-Bissau, Serra Leoa, tem uma presença aqui muito grande, muito maior do que a gente fala. A gente fala sempre de uma tríade, Angola, Nigéria e Benin. E parece que Benin é, assim, algo menor. Mas não, o Benin é tão importante quanto a Nigéria de hoje. Até porque a Nigéria de hoje não é a Nigéria do Yorubá, dos Ibos, do povo Evo. Então, assim, a gente tem que ter noção. Esses países de hoje são um recorte colonial. Agora, o Benin é um recorte daquilo que veio para o Brasil, nas várias coisas, veio para a Bahia. Então, na Bahia, você tem Clarice Silva. No Benin, eu pensei em ter visto Clarice Silva.
No Benin, Sim. eu pensei em ter visto meu pai. E foi um reencontro fantástico. E as próprias coisas do candomblé. Eu fui para lá, um marxista, leninista, ateu. Voltei de lá, um homem temente a Olodumaré. Então, aquela percepção de 86 ajudou o Olodum a alavancar para caramba, porque estava claro e óbvio que o Olodum podia mais, devia fazer mais. E a Casa do Benin, nesse sentido, o prefeito Mário Kerto, Alberto Pinho, VG, Arlete, todos ajudaram a impulsionar um movimento muito mais de raiz africana do que nós tínhamos. Lembre que Rizério escreveu um livro chamado Caramó e Jexá, mas que tratava muito superficialmente dessas coisas todas. Então, quando nós mergulhamos no Benin, a Casa do Benin mergulha em Salvador, se traz muito mais componentes reais, desde a culinária até a arte estética, a leitura dos reis do Daomé, o grafismo, a escrita, a relação do Daomé com os países da África Oriental, com a Etiópia, com o Egito, o culto à serpente. É só você perguntar depois, mas por que os turbantes dos faraós tinham uma serpente e um falcão? Porque na realidade, o símbolo do poder que atravessou de um lado para outro na África, nas trocas, e chegou aqui. A Casa do Benin é um consulado avançado, é uma embaixada avançada. É tão importante quanto a ACBEU. É tão importante quanto a Aliança Francesa, como o ICBA, o Instituto Cultural Brasil-Alemanha. E só tem importância a mais porque está diretamente vinculado a 82% da população de Salvador. Se todos nós aqui não viemos do Benin, mas o que tem do Benin aqui é significativo para todos os 82% da população. Não estou falando só do acará, da comida, da roupa, da estética, das músicas, da batida, mas estou falando que é um portão de entrada para chegar até Gana, para chegar até o Senegal, porque não é esses países colonizados que não vêm, é assim, uma extensão da África que veio para cá por vários povos. E a Casa do Benin deveria ser mais visitada pelos baianos, pelo sol metropolitano, mais entendida pelas prefeituras que se seguiram antes da prefeitura do prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto. Há um período que a Casa do Benin fica meio parecendo que ia acabar. Ora, a Casa do Benin não pode acabar. Todos nós, Jorge Washington, precisamos participar mais da Casa do Benin. Todos nós precisamos fazer mais coisas. O Olodum lançou o disco sobre Iemanjá na Casa do Benin. Nós fazemos coisas conjuntas. Quando o presidente do Benin veio à Casa do Benin, nós estávamos lá. Então, assim, a Casa do Benin é um referencial positivo para as várias casas que irão se seguir a serem criadas no centro histórico na Bahia. A Casa de Angola veio a seguir. É um projeto que eu participei com Zulu, com Bira, porque tinha inspiração na Casa do Benin. Se não tivesse a Casa do Benin, o seu Carlos ia dizer, por que não fazer uma casa lá na Bahia, em Salvador? Tem a Casa do Benin, então vou fazer uma casa de Angola lá. Vou fazer uma casa da Nigéria. São 54 países. Oxalá tem aqui 54 casas de países africanos. Porque a diversidade de Salvador vai ser fantástica. Casa do Marrocos, casa de Botswana, casa da Tanzânia, casa de Burundi. Zulu é do povo ticá dos Camarões. Cadê a Casa dos Camarões aqui? A gente nem sabia que tinha gente entre nós que era do Camarões, do povo ticá. Então foi preciso fazer o DNA. 30 pessoas. Então você vê gente daqui, gente da Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Camarões. Então a gente tem que pegar essa força da Casa do Benin nessa celebração e torná-la permanente, torná-la parte dos 60 blocos afro, dos 100 grupos de capoeira, dos 2.000 terreiros de candomblés, dos 20 grupos que discutem o movimento negro. Sabe, assim, é um ativo que você não pode descartar. Nenhum europeu abandona a sua tradição, sua relação com a Europa. Os ucranianos, os espanhóis, os portugueses, não. E nós estamos ao luxo de dizer, não, a Casa do Benin é nossa. A Casa do Benin é nossa, é sua, Chico, é sua, Ilha, é de Jorge, mas era principalmente da cidade africana do Salvador. João, você falou uma coisa que eu acho super interessante desse espaço como sendo um portal, né, de reconexão, né, nossa com
nossos ancestrais. E a gente não pode esquecer dos retornados, né? E aí, para isso, eu queria pedir a ajuda, né, da mais nova aqui do grupo, que viveu com 22 anos, 21, 22 anos naquele espaço, né? Segurando ele com unhas e dentes assim. Conta um pouco para a gente, Iraí, história dos retornados, né? Porque eu acho que isso é muito importante a gente saber, que assim como vieram os nossos ancestrais aqui para a Bahia, na condição de escravizados, né? Muitos deles também foram retornados. Conta um pouco para a gente, Iraí, essa história desses nossos retornados. Olha, a questão dos retornados, na África Ocidental, como o João Jorge acaba de dizer, existiam, vamos particularizar para entender melhor a história, dois grandes reinos, o reino de Oió e o reino do Daomé. O reino do Daomé era um reino relativamente pequeno, mas era militarmente um reino forte. E ele conseguiu segurar seu povo vendendo prisioneiros de guerra, que eram os iorubás, que vieram para aqui primeiro. Mas chegou num ponto em que esses prisioneiros de guerra acabaram e começaram a vir os escravos do Golfo do Benin, que eram os escravos do reino do Daomé. Mas, nessa época, já era proibido vir escravos, já tinha a lei Eusébio de Queiroz. Então, esses escravos que chegavam aqui, novos, crianças, alguns nasceram aqui, quando houve a abolição da escravatura, eles estavam muito novos. E isso criou um drama para os senhores de engenho. Ninguém podia transformar um ex-escravo num funcionário. E depois nós tínhamos um outro problema. A nossa lavoura de cana estava acabando, estava começando a lavoura do café. Os imigrantes italianos estavam chegando. E aí, não interessava o senhor de engenho mais o escravo. Então, aqui no porto, existiam os navios que se chamavam patachos, porque já estavam um pouco deteriorados, mas eles foram consertados rapidamente. Se colocou esses escravos, vindos, sobretudo, do Golfo do Benin, nesses navios. Nós tínhamos também prisioneiros da Guerra dos Malês e tínhamos africanos aqui já alforriados, que quando souberam que iam ser retornados para a África, se interessaram e foram também. Quando eles chegaram na África, foi um drama, porque eles não sabiam de que região, de que aldeia, de que lugar eles tinham vindo. E aí, eles se estabeleceram na cidade que é Porto Novo, hoje é a capital do Benin, e lá eles são chamados de Agudás, os retornados. E o que é interessante é que eles fazem, João Jorge falou muito bem, mas falou do que eles trouxeram, mas eles também levaram. Eles fazem lá a lavagem do Bonfim, eles fazem o carnaval, ele faz o Bumba Meu Boi. E como sempre da história, e eu que sou uma pessoa a mais nova dos três, e gosto muito de contar a história, tem uma história muito interessante, porque nessa época, nós aqui, quer dizer, nós que eu falo, os portugueses, nós sabemos que a nossa arquitetura é portuguesa, mas os construtores eram escravos. Então, eles já faziam tijolo, aquele tijolo que a gente chamava, pelo menos no interior, de adobo, que eram feitos de barro. E quando eles chegaram na casa do Benin, quando eles chegaram em Porto Novo, que eles começaram a fazer as casas deles, eles começaram a fazer de tijolo. Isso chamou a atenção do povo do Benin, que usava aquela construção Tarapascoma, de que é feita o restaurante da casa do Benin, que é barro com cimento. E aí, sobretudo, os religiosos. Puxa, olha, Jorge fica me olhando tanto que eu até esqueci. Muçulmanos se interessaram por esse novo tipo de construção e encomendaram uma mesquita aos agudás. Eles não sabiam fazer mesquita. Nós ainda não temos mesquita. Imagine se nós tínhamos mesquita lá por volta da época da escravidão. Mas eles precisavam do dinheiro.
E aí não quiseram descartar a possibilidade de ganhar essa terra. E fizeram uma mesquita, só que eles construíram. Tem alguma coisa aí? Só que eles construíram uma igreja católica e entregaram aos muçulmanos, que ficaram indignados quando eles viram isso, mas tinham gasto uma grana preta, e aí resolveram o seguinte: obrigaram eles a fazer uma mesquita, e até hoje a mesquita de Porto Novo é uma igreja católica que tem um minarete na frente. Isso, se vocês quiserem ver, uma história super interessante. Tem um vídeo que se chama Atlântico Negro, na Rota dos Orixás, no YouTube tem, que é do pesquisador Milton Buran, que conta toda essa história. E os agudais se estabeleceram lá. Agora, como o Jorge falou, e Jorge Washington também, a história é apaixonante. E eu, por exemplo, tenho eu diria até uma simpatia, uma empatia pela história da rainha Agotimé, que foi uma rainha que foi vendida pelo seu enteado rei Aldodosa, e vendeu a rainha como escrava para aqui, para o Brasil. O filho dela era Guezô, e ele ficou desesperado porque ninguém sabia para onde a rainha tinha sido vendida. E ela ficou aqui, em Taparica, um tempo enorme. Depois ela foi vendida para o Maranhão, e lá no Maranhão se descobriu o rastro, a trajetória dela, porque a primeira casa de culto afro, que nós aqui chamamos de terreiro, que no Maranhão é chamado Casa de Mina, que foi construída no Maranhão, foi construída por uma mulher ex-escrava, que tinha comprado a sua alforria, e o Vodum, patrono dessa casa, era o Vodum patrono da família real, da rainha Nagotimé. E ela foi vendida por esse escravo, que João Jorge fez aí essa alusão, que era Francisco Félix de Souza, que era um baiano, que chegou a ser o homem mais rico do século XIV, trocando escravos na África por uma cachaça que nós fazíamos aqui, com mel e açúcar mascavo. Bem, são peculiaridades da história. A história do Benin realmente é apaixonante, e o que me traz assim mais alegria de ter contribuído para conservar essa casa é que nós não só aprendemos com eles, mas eles também aprenderam conosco. Que maravilha! É muita história para a gente contar. Bom, tem uma galera massa aqui com a gente. Lucimar Oliveira, que um tempo trabalhou também lá na Fundação Gregório de Matos, né, na gerência de bibliotecas, e a Casa do Benin estava vinculada a essa gerência. Lucimar, aquele abraço, saudade de você. Arilma, Marcele Moreira, Celi, tem uma galera massa. Carla de Jesus mandando um beijo aí para Iraí. Viviane Vergasta, que trabalha com a gente lá na Fundação Gregório de Matos. Maravilha. Bom, Marcele Moreira está dizendo que Ana Cecília está mandando beijos para você, Iraí. Diz que viu. Nem homem. Isso. É muita história, muita história. Beijo para todo mundo também. Manuela Sena. Só para trazer ciúme a vocês, principalmente a Jorge Washington e a João Jorge, eu tenho pelo menos 3 filhos do Benin. Olha para isso. Eu adotei aqui na Polícia Federal. Ibrahim Zulcaneri Mumuni. Ele fez mestrado aqui, fez doutorado, e por isso eu estava dizendo a Chico que eu não compro roupa. Eu recebo roupa africana do Benin todo o meu aniversário e todo o Natal. Olha que maravilha. Enquanto isso, eu gasto o meu salário todo em tecido.
Mandar um beijo para Manuela Sena, que trabalha comigo na gestão lá do Teatro Gregório de Matos e do Espaço Cultural da Barroquinha. Inês Link, Eunice Rodrigues, Arilma Ferreira, tem uma galera massa. Mandar um grande abraço para Igor Thiago, que está trabalhando lá na gestão da Casa do Benim. Infelizmente não pôde estar com a gente aqui hoje. Receba nosso abraço, né? Com certeza, Igor, próxima edição, quero você aqui com a gente. Ivana Paixão está querendo saber, Jorge Washington, quem botou fogo? Quem botou fogo? Rapaz, não tem uma música do Olodum que fala de... Como é? Tem uma música do Olodum que fala de fogo. Qual é, João? Outra que eu vou lembrar. No decorrer da história aí eu vou lembrar. Tem uma Quem foi que botou fogo? Queimou o mercado modelo, mas não devia queimar. Onde vai morar o samba? Onde é que eu vou morar, né? Ajaí Adebite, desculpe se eu não estiver pronunciando o... Ajaí. Também está por aqui e está trazendo algumas histórias, deixa eu localizar aqui, está trazendo algumas histórias massa. Falando, né, que o Benin de hoje era o Daomé, a monarquia do Benin de verdade no passado ainda não existia, até hoje é na Nigéria, né? Tem algumas histórias super bacanas, a galera está interagindo bem, né? E aí... Tem uma... Desculpe a interrupção, só para... o que encanta sempre na questão africana são as histórias míticas. Sim. E o Benin se chamava Daomé, porque lá tinha uma tribo de Tador. O nome da tribo não é ditador, o nome da tribo é Tador. E tinha uma pantera negra que ela estava destruindo a tribo, matando os componentes todos. E aí uma cobra chamada Dan engoliu a pantera. Só que a pantera era muito grande para o tamanho de Dan e ela terminou morrendo. E aí ela foi enterrada e sobre o corpo da cobra foi que surgiu o Daomé, que significa sobre a barriga de Dan. Sim, sim. A Jair está complementando aqui, dizendo que quem criou o Benin foi Oranian, filho de Odudua, fundador da nação iorubá inteira. E que o centro de Lé-Ifé é o estado de Oxum, na Nigéria. Ajaí é nigeriano. Sim. Maravilha. Daqui a pouco eu volto com... Tem muitos outros comentários aqui. Daqui a pouco eu volto para ler um pouquinho. Bom, mas falando um pouco, a Iraí falou da Tata Somba, né, que é uma... Tata Soba. É bom que a gente também vai treinando a pronúncia. Tata... Eu cheguei num ponto que eu fiz um curso de Iorubá para conseguir me manter no Benin. Que maravilha! Então, que é um espaço maravilhoso, que é um espaço aconchegante, né? Lina Bubardi foi de uma sensibilidade gigantesca em reproduzir uma edificação daquele porte, né? E que é poder também tratar da culinária como um aspecto da cultura do Benin com muita força, com muita propriedade. Bom, e atualmente, assim, depois de muitas histórias que aconteceram lá, a gente não pode esquecer de Ana Célia, né, que por muito tempo funcionou lá. A gente não pode esquecer de tantas cozinheiras que passaram por aquele espaço também, né, mais recente e tal, e
que foi criando, construindo esse diálogo desse espaço, né, em torno da culinária, né? E atualmente a gente está abrigando um projeto que eu adoro, que é o Culinária Musical de George Washington. Opa, que maravilha da nossa Tata Sopa. Ainda é o Afrochef. É um espaço maravilhoso. Quem não conhece, eu recomendo que nesse pós-pandemia visite a Casa do Beni. É muito bom. E o nosso Afrochef George Washington, né, tem feito culinária musical nesse espaço. Fala um pouquinho para a gente, Jorge, Entrou uma música. Entrou uma música aqui. De existência. Tá rolando uma música aqui que eu não estou entendendo o que é Morena Tropicana. Vocês estão ouvindo aí, não? Não é com a gente, não. Não é com a gente, não. Pois é, cara, entrou aqui no meu. E entrou forte, viu? Meu Deus do céu. Mas vamos lá, ao ritmo de Morena Tropicana, vamos lá. Então, velho, eu quero dizer que, assim, cara, para mim, quando eu pensei esse projeto Culinária Musical, eu comecei num lugar pequeno aqui na Casa do Benino, aqui na Casa de Pedra, né? De uma casa para casa, né? E é engraçado isso, né, Chico? Porque eu comecei na Casa de Pedra, saí da Casa de Pedra, fui para o Casarão Barabadá, saí do Casarão Barabadá, fui para a Casa de Castro Alves, saí da Casa de Castro Alves, fui para a Casa do Beni. Sacou? Eu não saí do Garcia para ir para o restaurante tal, para o lugar tal, não. Eu saí sempre passei por casas, né? Então, assim, e foi engraçado a minha chegada lá na Casa do Beni. Rapaz, eu queria entender o que porra é essa música aqui no meu ouvido, cara. É um negócio forte aqui que está me atrapalhando. Pode ser um recado. Não sei se entrou no vídeo. Não sei se entrou no vídeo. Pode ter sido algum vídeo aí, né? Porque aqui não está ouvindo. Pois é, mas está uma música forte aqui. O fone está captando alguma frequência aí. Eu estava fazendo esse projeto, tá? E aí um dia eu passando pela... Nelson Maca fez uma festa lá, a balada literária. Eu lembro. Eu estava viajando e não fui. Mas aí ele me deu um start. Assim. Aí um dia eu estava passando de tarde, aí eu falei, pô, deixa eu entrar aqui para ver, porque eu lembro, eu frequentei o restaurante de Ana Célia, né, lá no quintal, e eu achava aquele lugar fantástico. Aí eu entrei para dar uma olhada, pedi para dar uma olhada, aí entrei, olhei, aí vi que estava tudo lá, a cozinha estava legal, eu falei, rapaz, aí foi aí que eu fui te procurar, Chico. Sim. Aí eu falei, pô, vou conversar com o Chico, ver se ele topa que eu traga esse projeto para aqui. Por quê? Porque esse projeto, Culinária Musical, é exatamente isso. Eu estava vendo um vídeo, e no vídeo eu tenho uma fala de Irá, ela contando daquela mesa redonda que tem dentro da Tata Soba, né? Que os garçons entram, né? E que é um lugar onde as pessoas compartilham, é um lugar onde as pessoas interagem e não fica aquela coisa separada. E é exatamente essa junção que eu tenho feito lá no Culinário. Às vezes, as pessoas chegam, ou duas pessoas ocupam a mesa, e é engraçado que eu fazia isso sem nem pensar nessa história, Ira. Aí eu vou lá e falo para a pessoa, pô, tem um casal ali, dá para dividir a mesa, e as pessoas passarem a interagir, a fazer essa interação, dividir, porque a gente está muito afastado, né? Essa coisa da gente estar muito no nosso individual. Hoje a gente está compartilhando pouco, né? E as redes sociais têm nos afastado cada vez mais. Né? Então, lugares assim onde a gente possa interagir, onde a gente possa ouvir uma boa música, comer uma boa comida, né? Então, a Casa do Beni é esse espaço ideal. E tem um diferencial que é muito, muito caro para mim, que é o fato das pessoas já chegarem e entrar pelo museu, né? E você já tem ali uma exposição permanente, né? Então as pessoas já entram no Culinária Musical num clima totalmente diferente, sacou? Porque quando ele passa ali, e geralmente as pessoas que chegam prestam atenção, vai olhando, os funcionários, muita gente muito bacana, sempre tem gente bacana lá, que vai mostrando, acompanhando, falando, mostrando para as pessoas. Então,
isso já é um diferencial, né? Já é um banho de cultura. E aí o Culinária Musical, eu procuro sempre fazer uma mistura de linguagens. Não é só a culinária, não é só a música. Sempre tem moda, sempre tem poesia, sempre tem uma performance de teatro, uma performance de dança. Eu procuro sempre estar misturando a linguagem para poder fazer jus e estar dentro desse espaço sagrado que é a Casa do Beninho. Cara, no dia que Pitanga teve lá, cara, Pitanga se emocionou, porque ele fez uma fala, que eu tenho essa fala gravada, eu fiz questão de gravar a fala dele. Ele foi no Benin, aí ele conta a viagem dele no Benin, ele conta a chegada dele no Pelourinho, e ele conta a chegada dele lá na Casa do Benin, entrando no Culinária. E ele faz uma ligação que é muito linda, cara. Então é tudo isso junto, sabe? E é muito forte, é muito rico. Tem gente, muita gente que está passando aos domingos, quando eu estou fazendo evento lá, muita gente de fora, muito turista, eles vão passando. Quando eles veem a energia, eles entram e não querem sair mais, cara. Vários, assim, sabe? Os caras estão hospedados lá no Convento do Carmo, aí geralmente está voltando para o hotel para descansar. Aí quando vê, eita, eu saí aqui, foi... Eita, minha conexão caiu, meu Deus! Aqui está rolando. Eu não acredito. Não, a gente fica vendo. Caiu aqui, minha... Mas vocês estão me vendo, não, né? Não. Estamos Voltei. Pô, caiu aqui para mim. Mas não estamos ouvindo. E aí, então é essa junção, sabe? Então eu sou muito grato estar ali naquele espaço, porque é um solo sagrado. Né? E vendo toda essa história, toda a construção, e aí é mais um ingrediente para a gente trabalhar isso com mais reverência, com mais respeito, com mais cuidado, sabe? Esse é o meu sentimento. E Jorge Washington tem cuidado, porque a Casa do Benin tem uma coisa. Ela entra no coração e não sai. Eu sei disso. Que maravilha. Não, é muito, muito bom você trazer isso, Jorge, porque assim, e também o que João Jorge traz, né, que é aquele espaço, é um espaço também dos afoxés, dos blocos. Sim, com certeza, com certeza. Desse abraço a todas as culturas de matriz africana. Quando o Guerreiro me lançou esse desafio, né, eu já estava coordenando, já estava administrando o Espaço Cultural da Barroquinha, o Teatro Gregório de Matos, e aí ele me lançou esse desafio de também, né, trazer para a minha gestão a Casa do Benin. Para mim foi enlouquecedor, porque eu sou apaixonado por aquele lugar, mas, ao mesmo tempo, tinha um desafio. Era a primeira vez eu vi uma trajetória de gerir espaços com formato de teatro, né? E aí, pela primeira vez, vem para a minha mão um espaço que tem um formato que tem características museal, né? E que como é que você dialoga com aquele acervo e como é que você provoca, né, as pessoas a interagirem com aquele acervo, com aquela casa, né? Aquela arquitetura, né? Aquela arquitetura fantástica. A gente tem aquela escada suspensa de Lina Bobardi, que é lindíssima, aqueles pilares, colunas da Lina, né? Aquele terraço, Jorge, eu ainda vou te provocar para a gente fazer uma história daquele terraço, que para mim aquele terraço tem uma visão do Pelourinho, tem uma visão de Salvador, né? Tem uma que é fantástico. Então, era justamente esse desafio, como pensar nesse espaço museal e pensar nesse conceito de um museu vivo, né, de um museu que dialogue com, que faça com que você acesse o passado, mas que você viva aquele momento presente. Né? Então, essa provocação... E planeja o futuro. E ainda tem, Chico, desculpe, as lendas, as histórias. Por exemplo, aquela parede que é do século XVII, que separa a Casa do Benin do restaurante. Você vê que é uma parede extremamente espessa. A escada que você está falando fica em cima dela. Eu ficava super encabulada, porque de vez em quando escorria uma água e marcava a parede assim. E aí
eu ficava sem saber, porque em cima não tem banheiro, não tem nada que tenha água. Depois, um engenheiro, óbvio, me explicou que é porque a parede é muito densa e quando chove muito, ela retém a água. Quando é verão intenso, essa água começa a minar. Mas só que uma vez tinha um rapaz do Benin, Brice Sobossi, e eu aí falando com ele, eu disse, não parece uma lágrima? Ele disse, parece, não é. Presta atenção que essas paredes devem chorar, porque daqui elas viam os escravos sendo sentenciados ali em cima. E aí todo turista que vinha eu mostrava, essa parede chora, porque assistia o suplício dos escravos. Mas são lendas, são histórias, e o turista gosta disso. Gosta dessas peculiaridades, né, João Jorge? Olha, São histórias reais, né? São histórias que com certeza se tornam reais porque elas dizem respeito à nossa trajetória. A nossa Bom, trajetória. só mandar aqui uma... A Biblioteca Paulo Freire está aqui mandando um abraço para você, Iraí. Eu amo essa biblioteca. Lígia por aqui. Olha, Lígia Igor Borges Thiago. tem a Lorixá, bênção. A bênção, Lígia Borges, que ela é de Exu, lá de Aracaju. Ah, sim. Salve, salve. Irivan está aqui com a gente. Quem falou de Desculpa, Aracaju? eu não te ouvi. Quem Lígia falou Borges. de Aracaju? Não foi Brice, Lígia não? Borges. Lígia. Lígia Borges. Não, Lígia Borges. Lígia Borges. Bom, Que é Ialorixá de Exu, está aqui com a gente, o Aroia. Lígia Borges. Irivan que está aqui falando, né, que os povos trazidos do seio da África, isso, ele mesmo, fez o Pelourinho virar a página, né? Vieram primeiro, segundo, terceiro, e foram muitas cabeças virando a página do Pelourinho. Letícia está aqui falando para a gente. Desculpe, Jorge, fala aí. Essa é a música Lutar é Preciso, do Olodum. Sim. Deixa eu falar um negócio aqui, Chico. Sim. Deixa eu falar um negócio aqui, posso rapidinho? Pode falar, Jorge. É que Nil mandou aí, ó. Nero tocou fogo em Roma, Olodum tocou fogo na Bahia. Foi a música que eu estava querendo lembrar lá atrás. É verdade. E o Olodum Isso é também. verdade. Não sei se o João Jorge conhece, eu vou contar assim rápida, uma lenda que tem dos tambores, que dizem que no princípio da existência, a humanidade só falava uma língua. Sim. Todos os homens se entendiam. É uma história africana. Só que os homens, como sempre vaidosos, começaram a questionar o fato de que, para falar com Deus, tinham que ficar aqui na Terra e Deus lá em cima no céu. Então, resolveram, que é uma versão da Torre de Babel, resolveram fazer uma torre bem grande e subir para falar com Deus de igual para igual. E começaram a construir. Deus, a princípio, não se apercebeu, até que um anjo disse a ele: o senhor já notou que os homens estão fazendo uma torre para vir falar com o senhor de igual para igual? E Deus ficou irritado. Fez um gesto e criou uma série de línguas e as pessoas deixaram de se entender. E aí começaram a ficar angustiadas, porque uma não falava com a outra, e aí criaram os tambores. Porque quando o tambor toca, a alma responde, o corpo balança e todo mundo se entende. E você fez isso no Pelourinho. Nós temos feito isso. Que bonito. Os tambores do Olodum são o coração do Pelourinho. Eu quero parabenizar Lígia Borges, Irivan de Assis, do Grupo Quilombo de Aracaju, que está aí na rede conosco, que mantém um formato desse tipo em Sergipe, Aracaju, que é muito difícil. E quero lembrar também que o Benin, a Casa do Benin, é a casa dos povos fões. Mesmo que no Benin tenha também iorubás, mandingas, alçais, diferentes povos. Uma cidade que me impressionou muito, e eu achei bacana a Casa do Benin em Salvador por causa dessa cidade, é Uidá, de onde morava
o Xaxá de Souza. Xaxá de Souza. O Idá é um dos pontos que os retornados voltaram também. Os retornados da Revolta dos Malês, das várias outras revoltas, e do Patacho Aliança, foram para a Nigéria, para o Benin, para o Togo e para a Gana. Eles jamais se integraram às sociedades locais. Então, eles mantiveram nomes, mantiveram costumes, roupas, uma série de tradições. E o Idá, a gente foi recepcionado numa praça com umas 15 mil pessoas. Imagine, VG, Alex Soares, Roberto Dias, João Jorge, e as pessoas gritavam Campo Grande, Palmiúdo, Cidade Nova, aí Rebouças, Cardoso, Rodrigues, Silva. Eu disse, esse pessoal todo fala português. Eu disse, não. Eles têm essa lembrança dos bairros de Salvador, da Cidade Nova, do Palmiúdo, do Campo Grande, e eles têm os nomes e orgulho dos nomes portugueses que eles mantiveram no final. Então veio uma série de gente falar com Arlete. Eu sou Soares. Veio uma série de gente falar com Dias. Eu sou Dias. Veio um monte de gente falar comigo, eu sou Rodrigues. Pô, os retornados formaram uma elite local em Uidá, em Cotonou, em Acre, em vários lugares. E isso é bom porque VG escreveu um livro que é uma base para entender a casa do Benin, que é Fluxo e Refluxo. O embaixador Alberto da Costa e Silva fala de um rio chamado Atlântico. Tem uma margem no Benin, no Togo, em Gana, em Angola, e outra margem está na Bahia, está no Maranhão, está no Rio de Janeiro. Por esse ambiente de mar, que nós podemos chamar de rio, trafegou uma simbiose de culturas intensas. Veja, na cidade de Uidá, era preciso intérprete para VG falar com algumas das nações que estavam ali. Principalmente do terreiro ou do templo que cuida das cobras, das serpentes. Logo após esse debate, vou soltar uma foto da visita ao templo das serpentes. Porque muita gente pensa assim, a cobra se rasteira, não sei o quê. O simbolismo africano para várias coisas é sempre positivo. As várias culturas africanas pensam o tambor de uma forma positiva, e na Bahia o tambor foi perseguido, no Brasil o tambor foi perseguido, a polícia furava os tambores. A música é algo positivo, e aqui se proibiu os afoxés. A expressão de dança, que a capoeira é fantástica, é algo universal e divino, e aqui se perseguiu a capoeira. Então, assim, o mundo ocidental ele tem medo de tudo que ele não codifica logo. A cultura do Benin, ela não é codificada facilmente, não. Eu fui depois ao Senegal, fui a Angola, fui à Nigéria, fui à África do Sul, fui à Etiópia, fui ao Egito. Mas, ainda assim, eu penso que são muitas Áfricas que a gente tem que decodificar. A vantagem da Casa do Benin é que ela agora precisa fazer algumas ações. Tornar-se uma casa digital. Tornar-se uma casa trilíngue. Ela precisa ser uma casa em português, em francês e em árabe, porque o islamismo dentro do Benin é cada vez mais forte. E tem mantido o candomblé extremamente acuado. A única reunião que a gente conseguiu ter com o pessoal de candomblé no Benin foi fugindo dos roteiros oficiais. Os carros entraram no lugar, parou lá, aí disse, aqui é o pessoal do candomblé. Porque há uma pressão dos missionários cristãos e uma pressão dos povos alçados que têm chegado por vários lugares que querem transformar o Benin num país islâmico. Então, se a Casa do Benin se transformar numa casa digital, o seu acervo estará protegido, primeiro. Segundo, vai dar oportunidade dos jovens que não estão frequentando interagir, acompanhar, ouvir, saber mais. Porque tem muita gente aí que é um neguinho atual, mas não conhece sua raiz, sua cultura, sua identidade, nada. Virou cada vez mais o preto forte americano de argola na orelha. Ou então o jamaicano que só tem cabelo rasta. Então está na hora de a gente pegar e fazer da Casa do Benin uma escola. Esse formato digital vai permitir a Casa do Benin fazer cursos, fazer lives, fazer apresentações e transmissões a partir da própria Casa do Benin. Por quê? Porque essa é uma vocação dos principais centros culturais que existem na África hoje em dia e também no mundo.
Você não tem o que é museu está se transformando em centros digitais. Vai permitir mais visitação, lidar com línguas diferentes. Sim. Quando eu falo, você vai botar em árabe, sim, porque uma boa parte da África Ocidental fala árabe. Por que fala árabe? Por causa do Islã na Nigéria, por causa do Islã no Togo, por causa do Islã na Costa do Marfim. O Islã não é forte em Gana, mas é forte no Senegal, 99%. E muitos senegaleses querem saber mais das coisas do Benin, porque tem uma raiz de matriz africana mais forte do que só o islamismo. A mesma coisa é, o que é Iorubá no Benin? O que é Fon no Benin? O que era a Nigéria antes da Nigéria atual e quais eram os reinos que brigavam entre si? Por que os povos alçados terminaram vindo para a Bahia? Quando esse império que veio conquistando gente também caiu. O Império do Benin, o Daomé, conquistou muita gente, mas agora também caiu. Impérios nascem, crescem e morrem, ou desaparecem. E a Casa do Benin é como se fosse uma língua para fora, que pode explicitar tudo isso mais, para que a gente não se perca. Não, o Benin é iorubano, o Benin é Fon, o Benin é Mandinga. Ora, o Benin é Alçá. O restaurante na Séria tinha lá pratos fantásticos. Eu ainda fico maravilhado quando eu vou ver Dona Ana Célia, seu bar, Zanzibar. É como a Laíde do Feijão. O Pelourinho inteiro, Chico, por isso Irivan provocou com essa música, foram tantas cabeças, que eu nem sei quanto, tantos povos, tantas culturas, tanta linguagem, que não dá para dizer que é o mundo angolano, ou iorubano, ou assante, ou baulê. É muito. Eu sou descendente de Assante, pelo exame de DNA. Eu nunca me identifiquei muito com Angola, ou com Benin, ou com a Nigéria, sempre continuava procurando. Quando eu descobri que era Assante, fui a Gana no ano passado, e as pessoas parecem meus parentes mesmo, aspecto físico. Mas foi preciso um exame de DNA que dá 2.000 anos para encontrar que vovô é Serra Leoa e Senegal, para encontrar que a Laíde Feijão é nigeriana, uma das poucas nigerianas nos 30 exames que foi feito. Que Zebinha é do Senegal, sim, que Elias Sampaio é Serra Leoa e que Zulu é Ticá. Quando alguém falou aqui que tinha gente do Camarões aqui, e Camarões é um mundo português. Por quê? Porque a gente ficou muito preso a um trinônimo, Angola, Nigéria e Benin. Mas Angola, Nigéria e Benin, do colonizador, do mapa da África de 1855, e não do que é a realidade. Então, assim, a Bahia, que é muito negra, tem muita negritude, tem muito movimento negro, você fazer um mutirão em direção à Casa do Benin. Deveria ter fila lá de manhã, de tarde, de noite. Sabe aquelas filas quilométricas que a gente faz para ver o Louvre, Museu do Homem, o Museu Britânico, Metropolitan Museum, o Museu de Milão, esses lugares que aqui tem. Ora, a Casa do Benin tem um pedaço da cultura africana, da civilização africana, das civilizações que habitaram no Benin. Não estou falando de uma civilização, não. Estou falando das mais diversas. E a interface com os terreiros de candomblés, com os grupos de capoeira, com os blocos afros, com a academia, os pesquisadores universitários negros. Eu fui na sua defesa, Chico, lá no Engenho Velho. Que tratava do Afoxé Badauê. Muita gente disse, por que João Jorge está por aqui? Porque é fantástico a história do Badauê como algo ligado a essa cultura ijexá, esse povo ijexá, e essa transmissão. A transmissão entre o passado e o presente. Se você não transmitir, você não faz o futuro. 32 anos na Casa do Benin. Eu acompanhei os princípios, me esforcei para acontecer, me juntei a Arlete e a VG, porque havia gente que era contra. Para que isso, rapaz? Trata disso não, pá. Para que vai mandar a delegação para o Benin? Por que vai mandar Dona Hilda, Mãe Estela, essas pessoas para o Benin? E o prefeito foi ao Benin. Depois foi o governador Jacques Wagner. Mas quanta gente governou a Bahia e nunca foi para esses lugares? E a Bahia é que elege essas pessoas. Então, assim, eu penso a Casa do Benin, não como 32 anos passados, eu penso agora para levar meu neto lá, pô. Para ele levar o neto dele lá. Mas não é para chorar, porque encontrei com retornados. Não é para vivenciar isso e acrescentar a sua vida contemporânea na Roma Negra, que é Salvador, na cidade cosmopolita, que é Salvador. Ou seja, eu pude, aos 30 anos,
andar nos Mercedes-Benz na floresta, com batedores, de cidade em cidade. Fiquei em Cotonou, no Hilton, hotel francês, e eu dormia e disse, eu não estou na África, não é possível. Eu quero ver a África. Mas sabe qual era a África que eu queria ver? Era a África de Tarzan, a África de das selvas. Que a gente é tão impactado pelo colonizador que a gente viaja para um país africano achando que vai ver leões, rinocerontes nas ruas. Isso não seria nada demais, mas eu queria ver as muralhas do reino do Daomé. Eu queria entender porque um sacerdote de uns 40 anos, com seu filho de 6 anos, acordava e dormia dentro de um templo com todos os tipos de cobras. E pegou, bota a mão aí, botamos a mão, e ele botou uma cobra na mão da gente. Ele, ai, meu Deus, vou morrer, não sei o quê. Pô, eu já vi militante baiano chorar em Angola porque não queria ficar lá. Aí por quê? Porque a gente diz que é isso, mas a gente não é isso. A gente precisa ser isto que a gente diz que é. A gente precisa, olha, qual é a origem do teatro? Os grandes festivais em toda a África. Jorge Washington faz parte do Banco Teatro do Lodum. A origem do teatro não é na Grécia. A persona dos romanos tem a ver com as máscaras das mulheres na Costa do Marfim, no Benin, no Togo, no Daomé, e no Antigo Daomé. Como as máscaras? As máscaras para fazer festivais. Os festivais tinham as apresentações teatrais. Só que quando a gente busca essa história, em Anaí do Feijão, o pessoal diz, lá vem João Osório com milhares de histórias. Que bom que muitos de nós têm milhares de histórias. Mais do que milhares de histórias. Vivência na África Negra. Vivência na África Negra não é sair para o shopping, para o mercado, o shopping porque ele está fazendo um show no Benin, no Senegal. É andar nas ruas, ir para o Mercadão, é comprar música e ouvir música. A primeira música de Alfa Blondy que eu ouvi foi nas ruas do Benin, em Uidá, o disco Apartheid e Nazismo. Ora, por quê? Porque onde eu vou, eu tenho que comprar música local, tenho que ver música local, tenho que ver dança local, tenho que ir naqueles lugares que não é o hotel francês, inglês, americano ou jamaicano. Jamaicano, eu falo das grandes companhias. Então, na Casa do Benin, essa Casa do Benin que nós temos na Bahia, é um pontapé inicial fantástico. Olha o vídeo da criação, como ele é lindo. O prefeito vai lá e fala, eu criei, eu tive a informação com o VG, eu topei bancar aquilo, e tinha lá Arlete Soares, e tinha lá VG. Ora, a Casa do Benin é muito Arlete Soares, está viva. Uma mulher brasileira, baiana, uma fotógrafa fantástica. Qual foi o papel de Arlete Soares comigo? Ela brigou também para que eu fosse. Chegando lá, eu falava longamente, ela traduzia e chorava. Ela traduzia e chorava, mas a Arlete dizia, você é o primeiro neto deles que está voltando. Ó, os africanos vieram para a Bahia. Sim. Então, era o neto ou bisneto. Os da Bahia voltaram para o Idá. Quando eu chego lá, novinho, e a tradição em 86, Iraiá, né? Iradice, era de gente de mais de 50 anos ir para a África. Então, eu fui com 30 anos. E eu era novinho, ficava correndo atrás de tudo, queria ver tudo, anotar tudo e trazer tudo para mim. Essa era a ideia. Então, a Arlete traduzia e dizia, olha, eu sou vocês amanhã. Eu vim de vocês. Aí eles diziam, mas nós viemos de vocês, nós viemos da Palmeirudo, da Cidade Nova. Você é nosso tataravô. E foi começando a ficar louco, porque ao mesmo tempo que eu era um descendente de africanos no Benin, em Uidá, em Pobé, em Saqueté, em Porto Novo, eu era também um descendente daquelas famílias que não eram de retornados, que vieram para cá. Então, esse simbolismo, Arlete, há pouco tempo, comemorou a Corrupio, os lançamentos dos livros, e eu fui lá para falar sobre isso, a Arlete chorou de novo. Eu disse, mas Arlete, por quê? Eu disse, porque, João Jorge, porque nós vivemos desde o Carnaval de Egito, que foi o ano seguinte, junto às aventuras da música Faraó sendo cantada aqui, sendo perseguida, tirando o 3º lugar, e é hoje o grande hit da Bahia no mundo inteiro, em 43 países do mundo. Conta a história dos povos africanos até os dias de hoje. Madagascar, a Etiópia, Núbia, Assum, a Rainha de Sabá, o reggae, o fato do Luguce também identificado com o reggae. Jorge Washington e eu participamos da visita de Mandela aqui, que agora fez 30 anos, em junho. Nós estivemos no palco com Mandela, nós organizamos a vida de Mandela para cá, um estadista
Nós estivemos na casa do Benin com o presidente do Benin aqui. Eu estive com o presidente do Benin lá no Benin, o Queiro Queiro, que era marxista, leninista. Então, assim, a minha briga com o VG é porque o VG era extremamente urbano, ele era obcecado pela cultura urbana, pelas coisas do mundo urubá, que é fantástico, porque é uma criatividade do mundo urbano fantástica. Mas o mundo do Daomé também é fantástico. O mundo dos Fontes também é fantástico. O mundo dos Mandingas também é fantástico. Dos Balantas em Moçambique, né? Dos Lembros na Serra Leoa, né? Dos Sererês e dos Olof. Quando eu vejo Jorge Washington, eu digo que o Jorge Washington deve ser Sererê ou Olof. Ele não é aquele cara pequenininho. Com certeza. Comprido desse jeito. Jorge Washington é de origem senegalesa. Um dos maiores do mundo. Aí vai dizer, mas não é isso. São características. Se eu contar aqui o resultado do meu DNA, vocês não vão acreditar. Tem que dizer. Eu não vou nem contar. Então, aí diz, mas você vai pegar uma coisa científica? Sim, qual é o problema de você saber? Seu DNA há 2.000 anos é de tal lugar, de tal origem. Porque nós não temos identidade dizendo que de verdade. Não, agora olha, eu sou Fanti-Achante, eu sou Povacã. Mas sim, Povacã, qual é o problema? 2.000 anos de Povacampo. Do poderoso Império de Gana, Fanti-Achante. Aí, mas a Can também é Maurice. E por que você sabe o que é Fanti-Achante? Porque eu fiz um segundo DNA com a BBC de Londres, e que detalhou exatamente o que é. Pronto, você quer saber sua origem, faz o exame de DNA. Pega coisa que passa, vai, quando volta o resultado, pronto. Qual foi o seu? Essa identidade que foi roubada. Quer dizer, eu posso, se quiser acrescentar meu nome, sim. Eu nasci no dia de sábado. Quem nasce de sábado é Kuama. Quem nasce sexta-feira é Kofi. Eu tenho um filho que nasceu dia de sábado, Marcos Nkrumah. Eu nasci dia de sábado. E Marcos Nkrumah tem o nome de Gana, Nkrumah. Então, como é isso? Não é apenas só pegar, eu sou Rastafari por causa de Bob Marley. Eu sou isso por causa de Mandela. Não, é mais profundo. E esse debate agora, ele permite a gente já pegar esse conteúdo para o mundo digital da Casa do Benin. Ele já permite legendar esse conteúdo em francês, em iorubá, em fons, em árabe, se quisermos, em chinês, para falar globalmente. Vocês sabem que o Lodum fala globalmente. O Lodum é da Bahia, o Lodum é do Maranhão, o Lodum é de Sergipe, com Quilombo, com Irivan e com Lígia, é do Rio do Afro-Reggae, mas também é da China, também é de Gana, também é da Costa do Marfim, é da Velha Londres, é dos bairros pobres de New York. 30 anos com o Spike Lee agora. Aliás, assim, o principal cineasta negro no mundo, pô. E filmou o Lodum aqui. 30 anos com o Simon, que filmou no Passo. A Casa do Benin é caminho para a Escadaria do Passo. A Escadaria do Passo é o lugar da promessa. E a Casa do Benin, eu não sabia nem que Jorge Washington tinha trabalhado lá com 9 anos, há 52 anos atrás. Eu imaginava que, na realidade, ele tinha trabalhado lá um pouco mais recente. A Casa do Benin era um cortiço. Na realidade, essas casarões todas viraram cortiço. Onde cabia 2 famílias no Império, no Brasil colônia, virou 16 famílias, 30 famílias. E foi essa população negra, pobre, trabalhadora, que salvou o Pelourinho de ser destruído. A recuperação não quer dizer que não salvou, não tinha Pelourinho se não fosse a população negra, pobre, trabalhadora, que em cada lugar daquele fez de tudo para manter de pé. Então, assim, Dona Lina Bobari construiu a Casa do Benin, mas construiu também a Casa do Lodum. Qual era o cuidado daquela arquiteta romana, ou arquiteto romano, Dona Lina Bobari? Como era o Benin? Como eram as coisas? Ela tratou de dar um jeito que a Casa do Benin tivesse a aparência mais próxima possível das construções do Benin. A Casa do Lodum tem um auditório em forma de pirâmide. Tem uma clarabóia com forma de vida e forma de pirâmide. As portas e tudo tem as cores do panafricanismo. Ela procurou dar à Casa do Lodum um lado teatral. A gente tem como fazer uma apresentação no auditório. Um dos atores do Banco Teatro Lodum está fazendo atividades no auditório, que é uma casa para teatro, para cultura. E a gente ia chamar de sede do Lodum. Depois, a discussão danada com o Bujão, kkk, vamos fazer a Casa do Lodum, rapaz.
que é a ideia da arquiteto mulher, Dona Lina Bobardi. Dona Lina Bobardi construiu a Casa do Benim. Então, a Casa do Benim, se não tiver acervo nenhum, se não tiver nada, tem ali uma arquiteta fantástica. A Casa do Olodum, Dona Lina construiu. Dona Lina também de Solar do União. Então, a Bahia, me desculpe essa intensidade de falar, é que a Bahia precisa começar a valorizar a Bahia. E a Bahia precisa começar a valorizar a Bahia pela África negra. E por isso que a Casa do Benim é importante. Porque ela é o portal quando não havia portais. Convenhamos, em 88 você falava portal da internet, rede, não se falava isso nesse nível. Então, é um portal como é as portas de Tebas, as portas do Cairo, as portas das cidades que tem 7 portas. Por quê? Porque ela é um lugar de entrada e saída. Música de Adailton, poesia e volta. Um lugar para você entrar e sair. Você não vai ficar dentro da Casa do Benim ali parado. Você entra, vê tudo e sai mudado. Você sai da Casa do Benim, mas ela não sai de você. É como aquele programa. E tem uma coisa. A Bahia não sai de mim. Sim. Tem uma coisa na Casa do Benim, João, que ela está ali numa encruzilhada que tem 6 pernas, né? Ou seja, é portal total. Né? Algumas coisas assim que você trouxe, que eu acho, só para poder fazer uma saudação aqui, professor Milton Moura, né, que fez parte da minha banda do mestrado, tá por aqui, passou por aqui, né, falando também acompanhou muito o Lodum. Escreveu sobre o fenômeno Lodum. Sim. Tá aqui falando que bom ouvir vocês, né, que em 88 teve em diversas cidades lá do Benim e que se sente muito bem quando passa lá na Casa do Benim. E uma coisa que você trouxe é essa questão da gente, dessa necessidade que a gente tem de se atualizar também, né, que é transformar esse acervo num acervo digital, num acervo que possa romper as fronteiras e que eu acho que esse momento que a gente está vivendo, né, de isolamento social, de fechamento dos espaços culturais, essa provocação da gente se ressignificar, por esse diálogo aqui, é isso, né? É uma provocação que o universo está fazendo para a gente de dizer, olha, vocês precisam se ressignificar a história de vocês, né? Então, a Arilma está aqui falando, né, que precisa fazer um trabalho com as escolas, né, levando a cultura, as histórias, e é isso. A gente precisa fortalecer esse espaço. A gente tem, na Casa do Benim, uma professora, a professora Régia, né, que tem um trabalho, agora ela está pesquisando, está fazendo o mestrado dela, pesquisando o acervo da Casa do Benim, que tem um projeto que é fantástico, que é a Casa Vai à Escola. No momento em que a gente tinha dificuldade de trazer os alunos para a Casa do Benim, né, a Régia transformou esse projeto de levar a Casa do Benim, de levar imagens da Casa do Benim para as escolas. Então, assim, a gente precisa pensar nesse espaço, né, como um espaço turístico, porque está num ponto turístico, mas precisa, sobretudo, pensar como um espaço de educação mesmo, né? Os museus, a gente tem, infelizmente, aqui no Brasil, né, eu acho que dá para a gente fazer o recorte de Bahia, mas principalmente no Brasil, a gente tem um péssimo hábito de frequentar muito pouco os nossos espaços de museu, né? Então... O Chico, os museus precisam ser aranhas. Sabe o que a aranha faz? Faz uma teia. E a teia cresce. A Casa do Benim está numa posição que precisa ser uma aranha. Botar seus tentáculos por vários lugares. Pense, por exemplo, se fizer uma exposição virtual da Casa do Benim, levar para as escolas do primeiro grau, as escolas municipais, as escolas públicas. Por que o Teatro Castro Nobre não pode ter um período que comemore a Casa do Benim com a exposição no foyer? Né? A Casa do Benim pode ter posters grandes e ser colocado dentro do centro histórico, no período do ano. E a Casa do Benim pode lidar com exposições de outros países africanos, já que é um portal de entrada, pode, inclusive, de gente de literatura, de gente de cinema do Burkina Faso. Então, assim, é claro que para isso
tanto Fernando Guerreiro como o prefeito, o vice-prefeito, tem que dotar mais recursos, mais meios e condições. Eu quero agradecer a Chico e a Régia, que são dois personagens dessa Casa do Benim atual, que têm um coração e um empenho fantástico para que as coisas deem certo. Eu acompanho a professora Régia, acompanho você, Chico, na movimentação toda. Como fui diretor da Fundação Grimado, sei da limitação orçamentária, sei da limitação de recursos, de possibilidades, e sei que fazer isso não é fácil, porque você não é só um artista, um produtor cultural, você é um gestor. Eu sou gestor no Olodum, junto com minhas companheiras, que é a maioria de mulheres, 9 mulheres e 2 homens apenas, e a gente bota o bloco na rua, tem 1000 coisas, mas quando se está na Fundação Jorge de Matos e tem gestões de vários espaços da Casa do Benim, o esforço é extraordinário. Então, professora Régia e você, quero dar parabéns em nome de toda a equipe, de todos vocês, porque faz a continuidade de um trabalho e de uma existência que é fundamental. Nós somos o que comemos, nós somos o que bebemos, nós somos a cultura, nós somos a civilização. É difícil falar de civilização na Bahia quando se mata pessoas negras. É difícil falar de civilização quando se não tem orçamento de 1% municipal da cultura no município, não tem orçamento de 2% no Estado. É difícil falar nisso quando a gente vê patrimônio material ser colocado à margem, sem prioridades. Mas nós temos que lembrar, se mãe Aninha disse que aqui era uma Roma Negra, então Jorge Washington é o César Negra daqui. Se mãe Aninha disse que isso aqui é a Roma Negra, a Casa do Benim, o Cerveiro de Candomblé, os espaços imateriais precisam ter essa dimensão cosmopolita. Eu reclamo sempre, poxa, o Olodum é um grupo cosmopolita. Quando voltamos por aqui, às vezes, nós somos tratados como se fosse o inimigo de Salvador e da Bahia, apenas porque pensamos de uma forma global, de uma forma cosmopolita. Porque os africanos de hoje pensam de uma forma cosmopolita. Seus alunos, professora, lidam com você como se fosse uma ação cosmopolita. Não lida assim, olha, a Bahia e o Benin só não, ele lida de uma forma mais global, pô. Sim. Nós não damos ao luxo nem de usar roupas africanas aqui. Nós usamos roupas ocidentais. Nós temos aqui várias coisas, mas na hora J mesmo a gente, não, eu quero ser o homem branco ocidental. Eu quero ser a mulher branca ocidental. Ora, que lugar nós estamos? Nós estamos em uma das capitais do Benin. A cidade de Salvador é uma das capitais do Benin, fora do Benin. Pela quantidade de gente que tem aqui, que mesmo não sendo beninense, vieram por lá, o Porto de Uidá, a Árvore do Esquecimento, o Porto de São Jorge de Elmina, a Árvore do Esquecimento, em Goré, a Árvore do Esquecimento, no Senegal, em Luanda, a Árvore do Esquecimento. Que árvore é essa? Para você não esquecer da África. Então, o Benin é um país que tem 1 milhão e pouco de habitantes. Salvador tem 2 milhões e 400 mil descendentes de africanos. Sim. Então, de uma certa forma, a outra capital do Benin estará aqui, e seu palácio real é a Casa do Benim, instalada no Pelourinho, vizinha do Olodum, né? E é justamente, inclusive a Casa do Benim também acaba sendo um portal entre o Pelourinho e o Santo Antônio, né? Está bem precisa. E o Paço, e a Solidade, e a Lapinha. E é um portal porque a Estrada da Liberdade, que se fala, é porque do Candomblé, da capoeira, de tudo que tinha no Pelourinho, a fuga era por ali. Você saía por ali para alcançar a Estrada da Liberdade, que não era nada mais, nada menos que o caminho de barro até o quilombo de Pirajá, o quilombo do Urubu. Então você tem essa ligação ali, dali devia se concentrar, dizer, vamos fugir, não vamos, vamos. Puxa. Se mandava, pronto. Você estava fora da cidade, porque ali tinha os muros da cidade, os muros da Porta do Carmo, ali onde é hoje o Senac. A cidade se fechava, a cidade medieval. Então, a Casa do Benim é meio assim, estou no mundo. Eu não sei como o Jorge Washington diria isso no Apaió, mas estou ligado, não estou no mundo. Aliás, o Paiol é filmado ali naquela rua e tem um debate interessante, todo mundo. Da Casa do Benim, a gente está no mundo. A minha sensação é que a gente está no mundo. Rogério fez uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, porque faz parte da história, né? E aproveitando que João Jorge está por aqui, ele acompanhou um pouco dessa construção inicial.
né, ele pergunta do projeto inicial da Casa do Benin, né, se teve alguma coisa que não aconteceu, se teve... Bom, a gente sabe que se foi pensado muito na Casa do Benin e no funcionamento, ele pergunta aqui, existem planos da época da criação da casa que não puderam ser alcançados, e sim quais? Né? Se tem um pensamento muito forte de um intercâmbio entre o Benin, fazer essa reconexão intercambial entre Benin e Salvador. Né? Se tinha uma proposta do funcionamento permanente também da Casa do Brasil lá no Benin, né? E que isso acabou também não acontecendo. Então, uma das questões que eu penso, e claro que eu venho de das histórias que me contaram, né? E era esse espaço de fluxo, de fluxo e refluxo, parafraseando o próprio Verger, né? E que eu acho que nesse momento a gente tem buscado, né, um diálogo que tem sido muito frutífero com a embaixada do Benin, né, de voltar a ser essa ponte, né, de troca mesmo entre o Benin e Salvador. Né? Essa história de Salvador como uma das capitais do Benin, isso é potente. Né? Isso. Houve uma ação que não foi feita. O intercâmbio entre estudantes do Benin e da Bahia, na Casa do Brasil lá e aqui. Por quê? Era esse fluxo que ia atualizar para as pessoas que estão lá na Bahia e aqui também. Era possível curso de francês aqui, era possível curso de cultura do Benin, era possível cinema, várias coisas. E lá era para ter curso de português, curso de cultura baiana, e a Casa do Brasil não ficou pronta. E o Benin viveu um momento de instabilidade. Governos diferentes, golpes, governo que entrava, governo saía. E temos que levar em conta que o Benin é um país muito pobre. Essa ação de intercâmbio era muito dimensionada para a França, para a Europa. Então, por mais que a Casa do Benin tentasse, eles lotavam no limite de recursos. Porque o Brasil era o irmão rico, a Bahia era o irmão rico, mas Salvador era também uma cidade pobre. Então, faltava dinheiro, por exemplo, vou financiar um intercâmbio de 10 alunos. 10 da Bahia vão e 10 vêm. 6 meses para imersão, para tudo. Isso não aconteceu. A outra coisa era que era para ter exposições mais permanentes, mas a cada 6 meses, exposições diferenciadas. Isso também não foi possível. E, ao mesmo tempo, precisava de uma transportadora internacional. Quando a casa foi feita, havia a Air France, a Air Gabon, várias companhias aéreas. Hoje, voa para a África a Ethiopian Airlines, mas não voa para o Benin, não voa para a Costa do Marfim, nem para Gana diretamente. Ela voa para Addis Abeba, de Addis Abeba voa para esses lugares. Ou então você tem que ir para Holanda, Londres, ou Paris, para depois descer para esses lugares. Então, a dificuldade de você levar material e trazer material ficou enorme. Só que agora, essas trocas têm que ser mais do mundo digital. No Benin, sim, há muitas mulheres que estão fazendo um trabalho forte no mundo digital. Muitos jovens também, que podem e devem trocar com a Casa do Benin. E eu diria que a Casa do Benin devia ser uma central multimídia para se relacionar com a multimídia dentro do Benin. E aí fazer essas trocas mais permanentes, para não ter o custo de você levar pessoas, trazer pessoas e material. E também, assim, a Casa do Benin é um projeto. 30 anos é muito pouco tempo para o projeto da Casa do Benin. Ela vai se consolidar com 70 anos, com 80 anos, com 90 anos, quando, na realidade, tiver amadurecido entre os baianos a importância que ela tem. Eu falei das filas que deveria ter para visitar, para conhecer. Eu amo que você conhece. Se você não conhece, você passa na porta e sai do Lolum, dá 10 mil pessoas no Lago do Lourinhão. Muita gente passa ali, mas não sabe o que tem, não olha. E nós temos divulgado pessimamente isso. A gente precisa olhar ali, está vendo aquela Casa Branca ali? Ali é a Casa do Benin. Durante a semana vem visitar. Sim. Ali tem um restaurante do chefe Jorge Washington. Venha comer de graça ali, que é comer de graça. Venha comer fiado. É te quebrar, Jorge. O Olodum vai patrocinar essa rodada de graça aí. E nós já tivemos com você lá no Garcia, lembra? Na Casa de Pedra. Então, assim... Lembro, sim. Banda show na Casa de Pedra.
a Casa do Benim precisa continuar sendo aventura. A aventura do possível. Porque não é só a Casa do Benim. Todos os países africanos Maravilha. estão crescendo, mas eles têm a dificuldade. Nós temos que superar, porque para os africanos, em vários países, o Brasil é o irmão rico. O cara vê George Washington, você é o cara rico do Brasil, é o negro rico do Brasil. Se vê Chico, vai dizer o negro rico. Vejam nós, vocês têm que fazer alguma coisa. Se nós não fazemos, eles vão procurar os franceses, os ingleses, os chineses, os americanos. Porque a cooperação é necessária. Nós somos as pessoas que menos viajam no mundo. Os brasileiros viajam pouco, os baianos viajam pouco, os soteropolitanos viajam menos ainda. Então, você falar, no bairro Popular, Casa do Benim, intercâmbio, o que é que eu vou fazer no Benim? O que é o Benim? O que é que tem lá? Então, nós temos que formar mais. O Benim é isso, tem isso, tem isso. Cedino pode fazer isso, pode fazer aquilo. O meu mundo mudou depois que fui ao Benim, em 86. Isso influenciou e impactou o Lodum de forma considerável. O Carnaval de 86 foi sobre Cuba. O Carnaval de 87 foi sobre o Egito, com ouro e prata. A gente já disse, olha, tem uma coisa rica na África que a gente tem que absorver. Não pode ser só o Sesal, não pode ser só a África de Tanzânia, de das Selvas. Então a gente já, Madagascar, investiu em Etiópia e começou Nordeste, forró, chapéu de nordestino. Aí começou a dizer, pô, tem um mundo para a gente explorar, cara. Porque eu via isso nas cidades que eu frequentei dentro do Benim. Não era só, o nego chorou, o nego apanhou, tomou chicotado. Isso, os portugueses sofreram, os espanhóis sofreram, os eslavos da Europa Oriental foram também escravizados, vários povos foram escravizados na Ásia, no Egito, na África, no Egito africano. Então, a gente não pode passar a vida só chorando. A gente precisa reagir, se levantar, ficar de pé. Quem tem uma história ligada ao Benim, ao Pouso Fontes, ao Daomé, pô, pelo amor de Deus, tem que reunir e lutar, pô. Ah, mas eu quero ficar chorando. Quem quiser ficar chorando não tem a ver com a Casa do Benim. Quem quiser ficar chorando tem a ver com a Casa do Benim. Jorge Lopes contou 9 anos trabalhando lá. Jorge Lopes se reinventou. É atualíssimo. É um gerente da sua comunicação. Ele é um homem moderno. Quando a gente conheceu esse Spike Lee, a gente também para ver a Bahia, para ver a Bahia por quê? Lá tem muito negro, aqui também tem. Ah, mas tem uma luta, aqui também tem. Poxa, esse cara é cruel. Quando a gente não entendeu ele, só para filmar negros, o que ele quer para aqui? 6 anos depois ele mandou uma fita. Esse cara aí quer levar com vocês. Quem é? É Michael Jackson. Sim, para ele tem que ser uma coisa grande. Não cabia ele vir aqui em 91, 92, filmar os negros apanhando da polícia. Não cabia. Então, tinha o quê? Michael Jackson do Pelourinho, principal artista global até hoje, que fez vídeos, que fez música, que fez coisas fantásticas, 600 milhões no YouTube, veio a Bahia e gravou com o Lodum no Pelourinho. É essa dimensão que eu estou falando da Casa do Benim, para mim, como ex-diretor da Fundação Grimata, que participei do projeto, como minha irmã Arlete Soares e VG, que foram mentores disso, com o aval do prefeito Mário Kertz, o secretário Alberto Pinho, e todos os gestores passaram por lá até agora, é de pegar isso dele só alavanca, pô. Tem coisas que alavanca para o futuro. Não tem uma vez, não fizeram programa de intercâmbio, não fizeram isso, não fizeram aquilo, vou fazer daqui para frente. Como é que faz o programa de intercâmbio jovem agora? Faz só com o Benim ou faz logo com os países da África Ocidental? Senegal, Gana, Togo. Vamos fazer um pacote aqui. É mais fácil para a sociedade, mais fácil para o transporte. É um programa de intercâmbio com a África Ocidental. Né? Se você der uma moeda CFA, serve para 5 países aí. E tem parceria surgindo aqui. A Ana Cláudia, né, que é do CEPAIA, né, tá provocando a gente, João Jorge, para fazer a parceria dessas 3 instituições. Aí é ótimo, porque a gente ganha o Pelourinho e o Santo Antônio todo, né? A Casa do Portal. Com certeza, Ana Cláudia. Pô, gente, o papo tá bom, tá maravilhoso. Agora a gente já está caminhando para quase 2 horas de conversa. Né? E isso rendeu. A gente sabia que ia ser, porque a história da Casa do Benim... Eu falei que o João Jorge ia falar 1 hora. Valeu.
Propostas. Mandou muito bem, claro, muito bem. Muito bem. Propostas. Maravilha. É possível ser realizada, né? Foi muito. Está sendo um papo muito produtivo, porque é isso, né? A gente precisa se conhecer, a gente precisa olhar para a nossa história, olhar para a nossa trajetória, e assim como existem tantos outros passos na cidade, né, que precisam ter esse olhar de nós soteropolitanos para conhecer a história através desses espaços, através dessas construções, e que foram feitas com muito trabalho dos nossos ancestrais, né? Então, com certeza, assim, eu já quero agradecer imensamente por essa oportunidade, dessa troca, dessa partilha, né, de tantas informações importantíssimas, Iraí com tanta história linda que tem de vivência naquele espaço, né? João Jorge com toda essa visão cosmopolita que é fundamental, né? Para a gente poder... isso, às vezes a gente enxerga muito pouco, né? A gente precisa enxergar essa amplitude, né, para alcançar outros universos, alcançar outras ações. E George Washington, que é essa figura querida, assim, que tem sido um grande parceiro nesse momento de ressignificação da Casa do Benim, né, que com certeza a gente vai conseguir, não sei se todas as provocações que o João Jorge trouxe aqui, né, mas muitas, com certeza, a gente vai estar na luta para poder viabilizar. O Igor Thiago, né, que tá lá à frente da Casa do Benim, está agradecendo imensamente a cada um de vocês, assim, e eu agradeço mesmo por essa oportunidade, né, de tantas informações e tantas possibilidades da gente se reconectar com aquele espaço e fazer com que ele pulse ainda mais nas memórias, no afeto dessa cidade. Então, agradeço e quero as considerações finais para a gente caminhar para o fim, embora a minha vontade fosse ficar aqui. Agora, Jorge, a gente vai ter que fazer um culinária musical quando voltar, quando acabar essa pandemia, só para João Jorge trocar ideia. Enquanto isso, a gente molhando, como diria Moa do Catendê, a gente molhando a palavra, e tal, né? E aí, contando eu estava aqui... organizar esse culinária musical. Eu estava aqui pensando nisso, viajando nessa... João Jorge falando, Irá contou aquele conto do tambor, eu fiquei viajando, porque o culinária musical também é isso, né? Também é isso. Eu falei da passagem de Pitanga lá, que ele contou essa viagem que ele fez aí, sabe? Eu tenho tido esses encontros também de contações de história, estamos abertos e vamos caminhar para fazer esse encontro, sim. Maravilha. E eu quero já fazer logo minhas considerações finais aqui. Muito obrigado. Eu entrei aqui, um George Washington, saindo outro George Washington. São tantas informações, eu estou aqui, ó, meu caderninho está aqui, eu estou anotando tudo, sabe? Eu anotei várias coisas aqui e eu sei que essa live não vai acabar para mim agora, porque eu vou ter que buscar muita coisa que o João Jorge falou aí, coisas que Irá falou aí, eu vou buscar para poder continuar. A cabeça está aqui fervilhando. Muito obrigado. Foi uma aula. O aprendizado. O bom desse momento da tecnologia é que ela vai ficar registrada, então vai ficar hospedada aqui na página da Fundação Gregório de Matos, então eu mesmo já estou pensando em voltar a assistir. Bacana. Maravilha. Bem, agora sou eu que quero agradecer, fiquei muito feliz de voltar, e eu acho que o período melhor da minha vida eu passei na Casa do Benim. E como eu já estou uma velhinha que adora contar história, eu me lembro de que eu lá na Casa do Benim fiquei melhor, porque eu cuidava daquele pessoal de rua, e aconteceu uma coisa super interessante. Eu fui para uma festa de Santa Bárbara, e quando eu voltei, pobre, uma mulher que não dirige, entrei no ônibus, que procurei meu celular, cadê? Cheguei em casa alucinada. A festa tinha sido numa quinta.
Sexta, a Casa do Menino não abriu. Sábado não abriu. Domingo não. Segundo, o ladrão ligou. Aí me disse, estou aqui na Casa do Benim para devolver o celular da senhora, que a senhora fica parecendo uma turista na rua. Eu roubei. Ah, ah, Tá vendo? E História aí, maravilhosa. então eu vi que eles não são esses monstros que a gente pensa. E daí, Gente, eu adorei. 40 Muito anos. obrigada, Chico. Muito obrigada, João Jorge. A Jorge Washington. Jorge Washington é uma pessoa que eu tenho uma certa ligação, porque eu amo a filhinha dele, que gosta das minhas histórias, não é? E a sogra, que é minha Verdade. grande amiga. E muito obrigada, Chico. Eu estou à disposição. Quando vocês quiserem, precisarem, eu estou aqui. Obrigada por Maravilha, tudo. maravilha, maravilha. João Jorge, ó, chega. Obrigado. Foi um aprendizado importante. Vou acrescentar para mim tudo que eu vi e as novidades, mas eu quero mais. A gente tem que fazer mais coisas juntos. Esse quarteto maravilha. fantástico, porque assim, a gente tem uma paixão pela Casa do Benim e ela se revela quando a gente ousa. Então, hoje foi um aprendizado importante. Espero que a Fundação distribua esse bate-papo na rede, distribua porque tem gravado, mande o link para a gente repassar para aqueles que não puderam estar, porque ideias ausentes. Ideias ausentes é ótimo. Isso tudo que nós estamos fazendo é em prol da Casa do Benim. E eu Maravilha. estou sempre à disposição, conte comigo, sempre. E daí, João Jorge, Washington, aquele abraço, muito obrigado por essa contribuição fantástica. Com certeza vai ultrapassar aí o tempo, vai ultrapassar esse momento, né? E aí, Jorge Washington, eu vou cobrar, viu? Vai ter que rolar o culinário musical com João Jorge e Iraí. Eita! Olha, olha, eu acrescentaria que a gente convide Chico por causa de um certo compromisso que ele tem comigo, e ele sabe qual é. Cobrança em público. Maravilha, Eu estou brincando, gente. gente. Muito obrigado. A gente Boa noite. continua aqui com o Diálogos no Conexão FGM, toda quinta-feira, 21 horas, rola um bate-papo. Durante o dia, a gente disponibiliza um vídeo contando a história de cada um dos nossos espaços. Já teve aqui os espaços Boca de Brasa, né? Já passou por aqui o Teatro Gregório de Matos, hoje a Casa do Benim. Semana que vem a gente vai estar aqui com o Espaço Cultural da Barroquinha, né? E a proposta é essa: cada quinta-feira a gente contar um pedacinho da história desses espaços. E às sextas-feiras a gente está com a programação dos Espaços Culturais Boca de Brasa. Toda sexta-feira a gente tem programação dos Espaços Culturais Boca de Brasa. Amanhã, a partir de 8 horas, a gente vai estar disponibilizando um podcast. Na verdade, não vai ser um podcast, vai ser um vídeo. Solte o verbo, contando um pouco das histórias, das belezas do subúrbio. Né? Vai ter um vídeo super bacana, né? Com o Anderson Simplício contando um pouco das belezas do subúrbio. E à noite a gente vai ter o Palco Aberto Boca de Brasa, que é um espaço fantástico, né, que tem apresentações, um show de variedades, né, com artistas do subúrbio lá de Valéria, né, de lá de Vista Alegre, e é uma programação super bacana. Fica com a gente, com certeza a gente tem uma história boa para contar dos nossos espaços. Valeu, galera, obrigado.